Glória a Deus, que alegria, irmãos. Que igreja linda, parabéns, viu? Parabéns, pastor Marcos, Ivone, todo mundo aí que está envolvido nesse projeto, nesse assunto tão relevante. Ano que vem eu vou fazer lá em Maricá um Setembro Amarelo junto com vocês, amém? Bom demais, cara, bom demais. Bom demais o que a gente está vivendo aqui. Será que você pode dizer para a pessoa que está perto de você, Lodebar não é o seu lugar? Vou repetir, Lodebar não é o seu lugar. Abra sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 5, amém? Eu creio que o Senhor está ministrando cura à sua vida aqui hoje, amém? Cura nos seus pensamentos, na sua alma, nas suas emoções, cura no seu espírito, cura no seu corpo. Creio que o Senhor quer trazer também renovo às nossas vidas. Você que está cansado, desanimado, sobrecarregado, Jesus te faz um convite, vinde a mim, porque eu vos aliviarei. Romanos capítulo 5, a partir do versículo 17, o apóstolo Paulo ele traz uma palavra poderosa de Deus para a nossa vida. E eu amo esse versículo e ele fala muito forte ao meu coração. A Bíblia diz assim, todos acharam, amém? A palavra de Deus diz assim, pois se pela ofensa de um só, a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Eu vou ler de novo, irmãos. Pois se pela ofensa de um só, a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Vamos orar. Espírito Santo de Deus, fala aos nossos corações aqui nessa noite, Pai. Assim como o Senhor já tem falado por meio de tudo aquilo que foi feito aqui nesse lugar. Cada canção, cada dança, Senhor, cada palavra ministrada, trazida sobre nós, traz revelação e cura aos nossos corações, traz luz a um assunto tão importante, Pai, que precisa, Senhor Jesus, ser colocado realmente em pauta. E nós cremos, Senhor Jesus, que o Senhor há de trazer revelação do alto a respeito de quem nós somos e a respeito de quem Tu és aqui nessa noite. Que essas respostas, Senhor, que a resposta a essas perguntas possa ganhar vida dentro de nós. Porque a partir delas nós encontramos a nossa real identidade. E nós começamos a desfrutar da verdadeira alegria que o Senhor tem para cada um de nós. Se você crê nisso, você pode dizer amém? Amém, aleluia. Irmãos, eu peguei uns dados com a minha irmã, na verdade, ela trouxe uma palavra lá na igreja sobre suicídio, e ela trouxe esses dados para a gente que me deixaram bem assustados. E eu queria compartilhar com vocês de forma rápida, é possível que vocês já tenham ouvido falar alguma coisa nesse sentido aqui, mas é legal a gente pensar a respeito e refletir sobre esses números tão alarmantes, que precisam realmente encontrar resposta na igreja. Porque nós, a igreja, carregamos a esperança para esse mundo. Você crê nisso? Jesus Cristo é a esperança para esse mundo. Jesus Cristo é a esperança para trazer vida a tudo aquilo que está morto. Jesus Cristo é a esperança para resgatar valores que em algum momento foram perdidos. E a gente precisa muitas vezes fazer um caminho de volta para corrigir a rota e seguir em direção a tudo aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. E essas informações falam o seguinte, que a cada 4 segundos uma pessoa comete suicídio no mundo. No Brasil, 32 pessoas cometem suicídio por dia, uma a cada 45 minutos. Há mais suicídio no mundo do que assassinato.
Mais de 50% de pessoas no mundo já pensaram em suicídio como uma saída honrosa dos seus problemas. O suicídio está presente em todas as classes sociais, todas as faixas etárias, em todos os segmentos religiosos. Existem muitos pastores cometendo suicídio. Até alguns anos, a faixa etária que mais se matava era a terceira idade. Hoje, jovens e adolescentes. Entre jovens e adolescentes, já é a segunda causa de morte. Só perde para acidente. Dessas, a maioria está vivendo um quadro de depressão. O suicídio é uma questão clínica que exige cuidado medicamentoso. E buscar ajuda profissional não é uma traição a Deus, como já foi reforçado aqui. Tendo reforçado a importância de procurar ajuda, eu quero compartilhar com vocês a palavra de Deus nessa noite, amém? E quando a gente lê esse texto de Romanos, capítulo 5, versículo 17, nós aprendemos que há uma promessa de Deus para nós, a fim de que eu e você possamos não apenas viver ou sobreviver nessa terra, mas para que nós possamos reinar em vida. E é interessante a gente perceber que há um ensinamento muito grande. Eu poderia fazer uma série de mensagens sobre esse versículo, porque ele traz muitas verdades para nós. E ele começa dizendo o seguinte: pois se pela ofensa de um só a morte reinou por meio desse. E Paulo está falando aqui sobre a queda de Adão. É interessante a gente perceber que ao longo da história muitas pessoas já caíram, já tropeçaram, mas em Cristo Jesus nós podemos nos levantar de novo e seguir em frente. Há um recomeço de Deus para a nossa vida. Não é hora de desistir. Não desista, irmãos. Desistir não é uma opção para nós. Quem diz a hora, o momento do final da nossa história é o próprio Deus. Enquanto há vida, há esperança. Enquanto há vida, há uma promessa de Deus liberada sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os propósitos e os projetos que o Senhor, antes da fundação do mundo, já estabeleceu para cada um de nós. Por isso a gente precisa entender essa verdade que lá atrás, no Éden, o homem caiu. Deus forma o homem à sua imagem, à semelhança, coloca esse homem num jardim chamado Éden, um lugar de descanso, um lugar de deleite, um lugar onde o homem podia usufruir de uma plena comunhão com o Pai. E Deus então estabelece uma aliança, um pacto, para afirmar como aquele relacionamento deveria se estabelecer. E é interessante que a parte que cabia ao homem era a seguinte: não coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Provisão, proteção, segurança, clareza da sua identidade. Eu, o Pai, vou prover para vocês. Vocês vão ter mais do que suficiente sobre a sua vida. Desde o início, essa é a promessa de Deus para nós. Mas o homem desobedeceu. O homem duvidou que aquilo que Deus disse a seu respeito era verdade. O inferno, através da serpente, coloca uma semente de dúvida no coração do homem. E essa semente leva à desobediência. Ainda hoje, eu e você somos tentados todos os dias por pensamentos mentirosos, que tentam nos roubar as verdades de Deus a nosso respeito. Que tentam dizer que eu e você não somos quem Deus diz que a gente é. Que eu e você não podemos fazer aquilo que Deus diz que eu e você podemos fazer. Que eu e você não vamos desfrutar do favor e do amor já liberado de Deus em favor das nossas vidas, a partir da obra consumada de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Infelizmente, muitos de nós, em diferentes momentos da nossa trajetória, estamos dando ouvidos a essas palavras mentirosas. E assim como o homem e o primeiro Adão, através do primeiro Adão, caíram e desobedeceram, nós também, em muitos momentos da nossa vida, estamos caindo, tropeçando. E eu acho interessante, eu tenho 2 filhos, eu estou aqui com a minha esposa, a Natália,
Eu tenho um filho, o Bernardo, com 5 anos, e o João Gabriel, ele tem 3 anos de idade. Irmãos, não sei, mas meus filhos caem muito, principalmente o João Gabriel. Ele cai, mas ele cai com vontade. Ele cai no liso assim, não tem nada, e ele tropeça. Eu falo, e aí ele sempre começava a querer chorar, e eu, para cortar logo isso, eu falava: filho, caiu, levanta, caiu, levanta. Não fica aí no chão não, levanta e continua. E eu ouço Deus falando isso para a gente, hoje ainda, dizendo para nós: filho, se você caiu em algum momento, se você duvidou, se você desobedeceu, se você em algum momento não conseguiu encontrar o tamanho do amor que eu revelei na cruz do Calvário pela sua vida, escuta o Senhor através de mim hoje, dizendo para você: levanta, não desista. Esse lugar em que você se encontra não é o seu lugar. Se o primeiro Adão caiu, o segundo venceu na cruz, e ele vive e reina para sempre. Meu Deus não está morto, Ele está vivo. As aparentes derrotas da nossa vida não representam o fim de Deus para nós. A cruz do Calvário parecia que era o fim para aqueles discípulos, para a humanidade. A verdade é a esperança de um reino celestial que estava sendo estabelecido por meio de Cristo Jesus. Parecia que estava morrendo com Ele na cruz. A gente vê muito desse sentimento através daqueles 2 discípulos que retornavam de Jerusalém por um caminho em direção a Emaús, que literalmente significa águas de descanso, Emaús. Dizem que naquela região tinham algumas águas quentes, onde as pessoas iam passar férias e descansar e relaxar. E eu creio que aqueles homens estavam buscando esperança, descanso, renovo. E Jesus cruza, encontra com eles no meio do caminho e começa a caminhar ao lado deles, e eles falam com Jesus: vocês não estão percebendo, cara, só você que não sabe o que aconteceu. O nosso mestre Jesus, o Messias, que nós acreditamos ser o Salvador prometido, ele morreu. E a Bíblia diz então que Jesus começou a contar e explanar as Escrituras, de forma que o coração daqueles homens se aqueceu, mas eles ainda não conseguiam perceber quem ele era. Até que eles chegam a um destino e pedem para Jesus ficar com ele. E Jesus então ele parte o pão, e parece que vendas dos olhos daqueles homens, elas caem, e eles reconhecem que é o Messias. E Jesus então desaparece, seguindo para fazer aquilo que ele precisava fazer naquele tempo. Irmão, Jesus está aqui hoje, e a minha oração é para que os olhos do seu coração, os seus olhos espirituais, eles sejam abertos para perceber Jesus partindo o pão e te chamando para uma verdadeira comunhão com Ele. Evangelho não tem a ver com uma religião, um lugar para a gente frequentar aos domingos. O Evangelho tem a ver com relacionamento vivo e pessoal com Deus Todo-Poderoso, que escolheu me amar acima de todas as coisas. Eu oro para que em nossas igrejas, irmãos, em Maricá, Bangu e todas as outras que o Senhor tem nos levado a caminhar juntos, que nós possamos ser uma igreja grande, forte, que reúnam multidões em nome do Senhor, para a glória do Senhor, mas que cada indivíduo que chegar em uma das nossas igrejas, ele possa saber que no meio daquela multidão, ele é único para Deus. Deus te conhece pelo nome, Ele conhece a sua estrutura desde antes da fundação do mundo. No ventre da sua mãe foi o Senhor quem te formou e quem te estabeleceu para ser profeta às nações. Se pela queda de Adão reinou a morte, é importante nós entendermos que aqueles que recebem de Deus, e se precisa ser recebido, a gente precisa compreender que não tem como eu pagar um preço por isso. Não tem como eu fazer nada para merecer. Não tem como eu achar que pelos meus méritos, pelos meus esforços, eu vou conseguir comprar ou merecer o favor de Deus.
pela minha vida. O nome disso é graça, irmão. É por isso que eu só posso receber, porque nada nesse mundo é capaz de pagar e comprar o sangue do Filho de Deus, que foi derramado em favor da minha e da sua vida. Jesus Cristo, Filho de Deus, escolheu vir ao mundo, se entregou até a cruz, para que eu e você pudéssemos ser completamente salvos. E Ele declarou: está consumado. A obra que eu precisava realizar, eu já realizei. Tudo o que você precisa fazer hoje é receber o que de graça eu te dei. Essa abundância da graça está disponível a cada um de nós. E o que nos dá acesso a essa verdade é a nossa fé. Por meio da fé, eu tenho acesso às mais ricas bênçãos de Deus liberadas sobre nós, igreja do Senhor, povo de Deus nessa terra. Por meio da fé, eu tenho acesso a todas as promessas de Deus para mim e para minha vida, para minha casa, para minha família. Aqueles que recebem a abundância da graça e o dom da justiça, em algumas versões está a dádiva, é o presente da justiça, que tem a ver com a nova identidade que eu e você recebemos em Cristo Jesus. Esse meu filho que sempre cai, irmãos, no início desse ano, João Gabriel é o nome dele. A gente foi num retiro e eu estava almoçando, conversando com os amigos, e a minha esposa saiu para brincar com eles e levou o meu celular e deixou na mão dele. Você está rindo porque não era o seu. Daqui a pouco eu escuto ele chorando e a minha esposa me entrega o meu celular com a tela toda quebrada. Aí ela falou: caiu. Eu falei: tudo bem, meu irmão. Está funcionando, eu vou ficar com ele um tempo ainda. Só que a tela foi ficando preta. Foi ficando preta. E no final daquele dia eu já não tinha mais um celular, irmão. Falei: vou tentar consertar. Eu levei numas lojas, o cara falou: irmão, melhor não. Vai gastar muito. Compra um novo. Aí eu falei: ai, meu Deus do céu. Mas isso traz algo para nós aqui hoje. Porque o homem caiu, irmãos. Jesus olhou e falou: não vou remendar e consertar ele não. Eu vou fazer tudo novo. Eu e você fomos feitos uma nova criação em Cristo Jesus. As coisas velhas já passaram e eis que tudo novo se fez. Jesus olhou para mim e para a sua vida, que estávamos caídos longe dele, e disse: eu vou fazer algo novo. Eu vou colocar uma nova identidade. Eu vou dar a eles, eu vou chamá-los de meus filhos. Eu vou dar a eles o privilégio de sentarem à mesa comigo e desfrutarem de tudo o que eu posso lhes oferecer. Irmãos, tem mais uma história. E nem caiu, viu, irmão? Tem mais uma história de alguém que caiu na Bíblia, que me chama a atenção. O nome dele era Mefibosete. A Bíblia diz que Mefibosete era filho de Jonatas, neto de Saul, um príncipe de Israel, destinado a viver nos palácios, destinado a comer e desfrutar do melhor dessa terra. Mefibosete literalmente significa destruidor de altares, destruidor de ídolos. Uma criança preparada para ter um destino glorioso, grandioso.
E a Bíblia diz que um dia Saul e Jonatas estão no campo de batalha e os dois foram mortos pelos filisteus. E uma das criadas que cuidava de Mefibosete, na intenção de ajudar, ela pega Mefibosete. Eu não sei qual foi o nível do tombo que ela tomou, mas a Bíblia diz que aquele menino ele passa a ficar paralítico. Ele não consegue mais andar. E aquela mulher, então, vendo toda a instabilidade política, social, econômica que imperava em Israel, e até com medo de que aquele jovem pudesse ser morto, já que havia um desejo de que Davi assumisse o reinado, e Saul durante muitos anos perseguiu Davi, e ninguém sabia o que de fato ele poderia fazer com os familiares de Saul, já que agora ele estava sendo colocado no trono. Então ela vai se esconder, e aquele jovem que tinha um destino aparentemente extraordinário, ele passa a viver numa terra chamada Lodebar. Lodebar significa um lugar sem pasto, um lugar sem vida. Era um lugar pobre, humilde, distante. Era um lugar onde viviam as pessoas desprezadas, negligenciadas, esquecidas. Era um lugar onde não havia prosperidade. Era um lugar onde a alegria parecia ter ido embora. Mas aquele jovem pelo menos estava sobrevivendo. E um dia a Bíblia diz, lá em 2 Samuel capítulo 9, que Davi se lembra que ele havia feito uma aliança com Jonatas. Jonatas amou Davi com toda a sua alma. E a Bíblia diz que quando ele estava naquela posição ainda de filho do rei, ele faz uma aliança com Davi, ele entrega ali suas armas, seu cinto, sua capa. E Davi, a Bíblia não relata ele entregando nada para Jonatas. Até porque Davi era apenas um fugitivo. Naquele momento ele não tinha muita coisa a oferecer. Mas eles fizeram uma aliança. Eu quero dizer para você que Jonatas, nessa história, representa Jesus, na minha e na sua vida. Ele, sendo filho do rei, decidiu abrir mão da sua posição, por amor a cada um de nós. Ele nos deu uma capa, ele nos deu um cinto, ele nos deu armaduras, vestes celestiais. Ele nos deu um lugar de honra. E a Bíblia diz que um dia, Davi já ocupando a posição de rei, ele se lembra dessa aliança. Ele pede para um homem Ziba falar que havia morado nos palácios, e ele faz uma pergunta: será que resta alguém ainda da família de Saul, para que eu o trate com bondade por amor de Jonatas? Será que existe alguém da família de Saul para que eu o trate com bondade por amor a Jonatas? Então lhe apresentam a história de Mefibosete. Dizem: tem um filho de Saul que está vivendo em Lodebar. Ele é coxo, ele não anda, mas ele é filho de Saul. Ele é neto de Saul, ele é filho de Jonatas. E Davi então manda trazer Mefibosete para o palácio. Eu fico imaginando o que passou pela cabeça de Mefibosete. Ele devia estar pensando talvez que fosse morrer. Eu estava em Lodebar, mas lá pelo menos eu estava vivo. Quais são os medos, irmãos, que tomam a sua mente quando você pensa a respeito do seu futuro, da sua vida hoje? O que tem te aprisionado? Será que você olha para a sua história, para a sua família, para a sua descendência e você diz: vai acontecer comigo, não tem como. Minha mãe se divorciou, meu avô se divorciou, esse é o meu destino, não tem jeito. Eu vivi num lar disfuncional, eu prefiro nem casar. Porque para viver o que eu vivia na minha casa, eu tenho medo de morrer. Eu tenho medo de fracassar. Eu tenho medo de não dar conta a respeito das expectativas que as pessoas colocam em mim.
eu tenho medo de ficar sozinho. Quais são os medos que dominam a sua alma? E que eu creio, pelo nome poderoso de Cristo Jesus, que assim como aqueles vasos, eles vão ser lançados hoje aqui aos pés na cruz. E eles vão ser quebrados. Para quê? Para que o Senhor faça algo completamente novo na sua vida. Quando Mefibosete chega diante de Davi, ele fala assim, versículo 7. Versículo 6, a Bíblia diz assim: vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul a Davi, prostrou-se com o rosto em terra e se inclinou, e disse-lhe Davi: Mefibosete. Respondeu ele: teu servo. Disse-lhe Davi: não temas, pois de certo usarei de bondade contigo por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu sempre comerás pão à minha mesa. Davi fez promessas a Mefibosete. Escuta essas promessas e escuta o Senhor te fazendo as mesmas promessas aqui hoje. Tem lugar à mesa para você. Não vai te faltar nada. Eu estou cuidando da sua vida. Você não está sozinho. Eu estou cuidando da sua família. Eu estou cuidando dos seus filhos. Eu estou cuidando da sua casa. O seu futuro está nas minhas mãos. Eu é que sei os pensamentos que têm a vosso respeito. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que vocês desejam. São promessas do Senhor. E olha o posicionamento de Mefibosete. Versículo 8. Mefibosete se inclinou e disse: quem é o teu servo, para teres olhado para um cão morto, tal como eu? Mefibosete não sabia quem ele era, irmão. Mefibosete duvidou das promessas do rei sobre a sua vida. Será que você, assim como Mefibosete aqui hoje, diz: para mim não dá, para mim não tem como. Eu sou o menor da minha casa, o menor dos menores. Eu prefiro ficar em Lodebar. Pelo menos lá eu estou sobrevivendo. Davi, então, ele dá uma chacoalhada, sabe? Ele chama Ziba e ele fala assim: então o rei chamou Ziba, servo de Saul, e lhe disse: tudo que pertencia a Saul e a toda a sua casa, dei ao filho do teu senhor. Cultivarás a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos, para que o filho do teu senhor tenha pão que coma. E Mefibosete, filho do teu senhor, sempre comerá pão à minha mesa. Tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Então disse Ziba ao rei: conforme tudo que o meu senhor o rei manda a meu servo, assim fará ele. Irmãos, na nossa vida hoje, para que eu e você deixemos de lado essas dúvidas, o Senhor colocou o Espírito Santo diante de nós, para interceder por nós em nossas fraquezas, para que eu e você possamos saber que nessa jornada nós não estamos sozinhos. Há um Espírito Santo da verdade que vai à nossa frente, batalha as nossas guerras e faz aquilo que eu e você não podemos fazer por nós mesmos. Há o Espírito Santo Consolador que nos guia, que nos conduz a toda a verdade, irmãos. Que cuida dos negócios do Pai em relação à nossa vida. Seja cheio do Espírito Santo e desfrute das verdades e promessas de Deus já derramadas sobre nós. Então disse Ziba ao rei: conforme tudo que o meu senhor o rei manda a seu servo, assim fará ele. Assim Mefibosete comeu à mesa de Davi como um dos filhos do rei. Será que você pode fechar os seus olhos nesse momento? Eu quero te convidar a fazer um exercício de imaginação. Perceba Jesus, o Rei dos Reis, preparando uma linda mesa.
Tem um tapete vermelho, irmãos, e é você que está entrando por ele. Ele está falando, tem um lugar aqui que é seu, meu filho. Você não era filho, mas eu te adotei. E porque você creu, você foi feito filho de Deus. João 12 fala sobre isso. Mas a todos os que o receberam, foi-lhes dado o direito de serem feitos filhos de Deus. Você foi feito filho amado de Deus. Essa é a sua identidade, irmãos. Essa é a sua real identidade. Há uma autoridade dos céus liberada sobre a sua vida. Há uma autoridade dos céus liberada sobre a sua família. Há uma autoridade dos céus, há um favor dos céus liberado sobre você para que você possa reinar em vida, reinar sobre as circunstâncias, sobre os sentimentos negativos, sobre a opinião de outras pessoas, sobre as necessidades que nós carregamos de aprovação, de aceitação. Há uma chamada de Deus para nós hoje, para que nós possamos reinar como reis em vida. Receba hoje as promessas de Deus sobre você, cara. Se você caiu, levanta, porque há um recomeço de Deus para a sua vida. Há um renovo de Deus para a sua vida aqui hoje. Deus quer fazer novas todas as coisas. Será que você pode se colocar de pé aí no seu lugar? Mateus capítulo 3, irmãos. Antes de Jesus realizar qualquer milagre, antes de Jesus ter feito qualquer coisa de relevante nessa terra, a Bíblia diz que Jesus foi até João Batista ser batizado. E uma voz dos céus declarava: esse é o meu filho amado. Eu tenho prazer nele. Eu tenho alegria nele. A gente tenta atrelar a nossa identidade no que a gente faz. Deixa eu dizer para você, você não é o que você faz. A sua profissão, o lugar que você ocupa na igreja, as letrinhas que colocaram antes do seu nome, DC, diácono, PR, pastor, AP, apóstolo, BP, bispo, não define quem você é. Não define. Não define o seu valor. Você não é o que você tem, irmão. Você não é a casa que você tem, o carro que você dirige. Você não é o bairro que você mora. Você não é o tênis, a roupa que você veste. O seu valor não está nisso. Os homens tentam atrelar o nosso valor às coisas que nós possuímos, ao celular que a gente tem. O seu valor não está nisso, amém? O seu valor, a sua identidade não está no que você pensa sobre você. Mefibosete disse: quem sou eu, um cão, para estar diante do meu Senhor? Davi olhou para ele e falou: você é matador, irmão, de gigante. Você é filho do rei. Tem lugar à mesa para você. Você foi chamado por Deus, ungido por Deus, para destronar os altares de ídolos. Você não é o que você pensa a seu respeito, irmãos. Você não é o que as pessoas dizem sobre você. A opinião que tem a seu respeito. O que as pessoas falam que você foi, fez ou deixou de fazer.
Por que você tem tanta necessidade de aceitação, de aprovação, de um elogio, de um tapinha nas costas? Você não precisa disso, irmão. O seu valor não está no que as pessoas dizem sobre você. Você é filho amado de Deus. Você é filho amado de Deus. Essa é a sua real identidade. E isso precisa ser suficiente para nós, irmãos. Podem tirar tudo, eu continuo sendo filho amado de Deus. Esse é o meu valor. Essa é a identidade que eu carrego. É isso que define quem eu sou, irmão. Jesus, ele recebeu essa palavra: esse é o meu filho amado. Eu tenho prazer nele. Ele vai conduzido pelo Espírito ao deserto. E quando ele vai ser tentado pelo diabo, para ver se ele cai, se ele tropeça, qual é a primeira palavra que o inferno lança para ele? Se tu és filho. Mais uma vez o inferno coloca dúvidas a respeito da identidade. Eu quero dizer que o inferno tem tentado colocar dúvidas na sua mente. Se você é de fato quem Deus diz que você é. Você olha para a sua vida, você olha para as suas finanças, você olha para a realidade à sua volta e você se pergunta: por que, Deus? Será que realmente o Senhor me ama? Talvez isso seja para a Natália, pastor Júnior, pastor Marcos. Talvez seja para o meu irmão aqui do lado, mas parece que comigo não. Se eu tiver que cair um raio, eu sou um para-raio de problemas. Já ouviu alguém falando isso? Parece que tudo acontece comigo. Se alguma coisa tiver que dar errado, irmão, vai dar errado comigo. A manteiga vai cair para baixo. Vai dar problema. Eu quero dizer que isso é uma mentira do inferno para você hoje. Nessa noite, quebra esse vaso e deixa o favor de Deus ser liberado sobre você e a sua casa de forma mais que abundante. Você pode fechar os seus olhos, eu quero orar. Espírito Santo, muito obrigado pelo privilégio de estarmos aqui hoje, Senhor, adorando e exaltando o seu nome, nos lembrando da verdade de quem nós somos em Ti, Pai. Filhos amados de Deus. O Senhor não desistiu de nós. O Senhor não desistiu de nós. O Senhor continua acreditando em nós. O Senhor continua confiando em nós. O Senhor continua realizando aquilo que nós não podemos fazer. Nessa noite eu quero declarar sobre a sua vida que você vai viver resultados que só Deus pode produzir na sua vida. Não é fruto do seu esforço, não é fruto das suas habilidades, não é fruto dos cursos que você fez, é fruto da graça abundante do Senhor liberada sobre você e a sua casa. Lodebar não é o seu lugar. Deus não te chamou para sobreviver, Deus te chamou para viver e viver em abundância. Deus te chamou para viver e experimentar do melhor dessa terra, irmão. Creia e receba o que Deus tem para você aqui hoje. Se você sente que o Senhor está te curando aqui hoje, coloca a mão no seu coração aí no seu lugar. Senhor, dá clareza de entendimento para os teus filhos nessa noite, a respeito de quem eles são no Senhor, a respeito de que em Cristo eles podem todas as coisas, em Cristo eles encontram a real identidade deles, em Cristo eles saltam muralhas, disparatam exércitos e eles vão viver coisas extraordinárias que só o Senhor é capaz de fazer. Milagres dos céus, céus abertos sobre essa igreja, sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre o seu futuro, para que você possa experimentar as realidades dos céus sobre você, em nome de Jesus Cristo. Amém.